Desafio Naruhodô. Qual a resposta para o problema do prisioneiro? Naruhodô Podcast. Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio Naruhodô. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodô para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodô ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Altair, hoje é dia de desafio no Naruhodô. Após um longo tempo de espera, vamos dar a resposta do anterior, né? Um longo e tenebroso inverno. Pois é. Mas antes, Claro. como já é tradição, a gente vai ler alguns e-mails de ouvintes, Altair. Isso aí. O primeiro e-mail, Altair, veio do Andrei Moscheto, que é ator, improvisador e aikidoka. Ó, É um lutador, é isso? é algo assim. Boa noite, caríssimos naruhodônicos. Boa noite. Venho escutando o Naruhodô desde o final do ano passado, sempre gostando muito do material que vocês produzem. Fui escutando os últimos e sempre que tem uma louça ou um tempinho no trânsito, estou passando a limpo os capítulos anteriores. É pra isso que serve mesmo, né? Nos últimos episódios, vocês têm deixado mais explícita a pronúncia oxítona de Naruhodô. Naruhodô. Fico muito feliz. Como morei no Japão, a única parte do podcast que me doía ouvir era os Naruhodos, porque acho que fica muito próximo de virar outra palavra. Rodo lembra muito como eles falam Ford. Ô Andrei, vamos dar uma licença poética aí, né? Porque tem horas que a gente fala Naruhodô. Isso. Né? Ou Naruhodô. Então vai depender do contexto, viu? Vai. Acho que o podcast, né? Pelo podcast ele pode até atribuir outro nome mesmo. Mais um grande abraço aí pra você, Andrei. Pra você também. Segundo e-mail veio do Marco Faleiro, que tem 23 anos, é jornalista de Goiânia, Goiás. Naruhodô, meus caros. Um grande tabu domina o jornalismo e ele geralmente é respeitado até mesmo pelas empresas mais vorazes por cliques. O suicídio. Casos de pessoas que tiram a própria vida, salvo em relação a personalidades famosas, são via de regra omitidos dos noticiários. A justificativa costuma ser que falar sobre o assunto poderia influenciar suicidas em potencial. Logo, o suicídio deveria ser suprimido por uma questão de saúde pública. No entanto, o mesmo raciocínio não é estendido para outros fatos negativos repercutidos corriqueiramente. Criminalidade, corrupção e violência são diuturnamente divulgados por meio da exposição de casos exemplares com personagens a serem execrados, sem reflexão ou aprofundamento. Teóricos da comunicação costumam destacar a importância de tratar da notícia em categorias mais gerais do que particulares, sob o risco de perder a relevância das discussões para a espetacularização. No caso do suicídio, que foi tema de um dos nossos episódios, né, Altair? Existe pouca, se é que existe, reflexão. Menos ainda estudos que apontem a relação de causa e efeito entre a divulgação de um suicídio e estímulo a outros casos. Na faculdade, o tratamento do assunto não passa da superficialidade dessa tradição oral. Não se divulga suicídio. O que é que um cientista tem a dizer sobre isso? E aí, Altair? O que um cientista tem a dizer sobre isso? Então, como no e-mail foi comentado que não existem evidências de que você divulgar suicídios, sobretudo a maneira como você divulga, de forma Espetacularizada. Muito obrigado, dicção aqui agradece. Não propicia ou aumenta o desejo de impulsos suicidas em pessoas com predisposição. Existem trabalhos sim, tá? Que demonstram a causa e efeito. Demonstram uma associação. Certo. Tem uma associação. Então, você tem que pensar em questão de probabilidade. Não tem um mecanismo direto. Então, você mostrar cenas de suicídio ou mostrando mecanismos de como se suicidar, mostrando que pode ser uma coisa mais fácil e mais difícil em certas condições, ou mostrando estratégias, como o suicídio, e aí recomendo fortemente que você ouça o episódio, novamente, do Naruhodô, sobre suicídio. Em certas circunstâncias, como o suicídio é um movimento impulsivo, o fato de você divulgar métodos de suicídio ou apresentar histórias
em que a única saída possível é o suicídio, em pessoas que já têm essa visão em túnel, né, que foi como a gente descreveu no episódio, predispõe uma maior probabilidade de ela cometer um movimento impulsivo, sim. Tá? Apesar da questão de superficialidade dos cursos de comunicação, publicidade, jornalismo, jornalista não sabe psicologia, publicitário não sabe psicologia, comunicólogo não sabe. Então, entre você fazer a pessoa fazer um curso de psicologia, como dá muito trabalho, ou melhor é não confiar de que eles vão saber fazer direito. Um exemplo, a gente recebeu alguns e-mails de pessoas que, depois do episódio do suicídio, falaram: mas por que aquele 13 Razões Por Quê, né, que é aquele seriado da Netflix, por que vocês não falaram? Né? Primeiro porque o seriado, apesar de ter tido muita popularidade e do ponto de vista artístico, de produção, ser um bom seriado, ele é ruim. Ele fez tudo errado no sentido de divulgação do suicídio. Primeiro, assim, a questão da história deixa claro de que não podia ter tido outra saída que não suicídio, né? Isso é o primeiro, mas isso é uma licença poética da história, tudo bem. Mas é uma ficção, não? É uma ficção, isso. Até aí é ruim, mas tudo bem. Só que tem dois problemas. O primeiro em nenhum episódio foi divulgado uma mensagem sobre formas para quem sofre ou está acometido por impulsos suicidas, onde procurar ajuda. Isso é requerido pelo NIH, o National Institute of Health. Certo. Não teve nenhuma recomendação, né, de hotline, onde você pode procurar ajuda, não teve. E a outra coisa, não teve uma mensagem mais explícita de que era uma história ficcional, de que isso pode influenciar outras pessoas e recomenda-se que elas não assistam. Sabe? Não teve isso. Isso foi feito à revelia de tudo isso. Certo. Isso é um desserviço. Então, a despeito da produção artística em si, faltou o aviso. Esse detalhe. Isso, é uma ficção, mas não foi tratada como se fosse. Porque não foi colocada... Não, existe saída, existe possibilidade, isso só foi uma história. Não é porque aconteceu nessa história que vai acontecer com você, porque serve de alvo de inspiração, sim. Então, só para fechar esse ponto, a recomendação pro nosso ouvinte é que ele estude, por exemplo, uma área do conhecimento da psicologia, que é a psicologia da morte. Existe a psicologia da morte, existe como é o suicídio, como isso é tratado, como é comunicado. De fato, em curso de publicidade, comunicação e jornalismo, você não encontra. Mas se você for no campo da psicologia da morte, você encontra. Ou seja, se você for profissional de comunicação e tiver que tratar desse assunto, caso você não esteja tecnicamente muito bem preparado, é melhor não explicitar o assunto. Não comunicar e procure um profissional caso você precise de uma consultoria. E para quem não ouviu o episódio, eu gostaria de ouvir de novo, a gente está falando do Naruhodô, episódio 98, porque precisamos falar sobre suicídio. E vamos deixar no link um exemplo de uma produção, de uma peça publicitária, na verdade é um clipe, que segue todas as regras. Então ele pode ser uma peça artística crua, forte, mas que atende todos os requisitos do NIH. É um clipe de uma música de uma banda, essas bandas meio adolescentes. Veja o vídeo, você vai ver que é um vídeo forte, mas tem todas as recomendações. Tanto do ponto de vista da criação da história, do desfecho da história, e depois que aparece o clipe, aparecem as mensagens, caso você precise de ajuda. Um canal para a pessoa para busca, isso. Então isso serve como exemplo para quem precisar se inspirar um material de boa qualidade, é esse clipe. Perfeito, vamos deixar o link então. Exato. O outro e-mail veio da Kaline Barros Barbosa, que tem 29 anos e é médica veterinária de São Paulo, capital. Olá pessoal, adoro ouvir vocês. Parabéns pela iniciativa de um programa tão inteligente. Obrigado. Gostaria de fazer um comentário do post sobre o iodo na gravidez. Ela tá falando, Altair, do Naruhodô 120. Comer iodo durante a gravidez aumenta o QI do bebê? E ela diz o seguinte: acho que o Altair comenta sobre o iodo e dá o exemplo do medicamento metiolate, o qual tem como princípio ativo a clorexidina e não o iodo. Ambos são antissépticos muito bons, mas de atuação diferente, não devendo ser utilizados juntos. Ótima observação. Canelada, Altair? Canelada. Não pode misturar os dois. Tá a gente falou do metiolate como exemplo do que ardia, do que não ardia, mas isso de fato implicou que o uso deles pode ser combinado e não é. Então, ou que ele tinha a ver com iodo, isso, né? Não combine, tá? Não misture os dois. Tá certo, então. Obrigado, Kaline. E o último e-mail, Altair, veio da Verônica Mantovani Bueno, que é bióloga de Connecticut, nos Estados Unidos. Aê! E ela diz o seguinte: olá, quem é Altair? Vocês sabem que gosto muito do trabalho de vocês e imagino que deva ser desafiador manter o nível de qualidade em absolutamente todos os episódios. Obrigado.
Já começou passando a monta. Então vem porrada por aí. Exato. Por isso estou aqui para dar aquele toque amigo, com a intenção de contribuir para esse projeto maravilhoso. Olha que fofa. Então. Gente, ave não tem pelo. Pau! É verdade. Ela está se referindo, Altair, ao Naruhodô 114. Por que pássaros não têm medo de altura? Provavelmente em alguma altura do episódio, a gente acabou falando essa bobagem. Eu lembro, a gente tava falando sobre os kiwis, que são avezinhas muito simples e pequenininhas. E aí eu comentei que as penas delas são muito fininhas, parecem pelinhos. Certo. Aí induz ao erro, claro. A presença de pelos, continua a Verônica, Altair, é característica exclusiva de mamíferos. Isso. Eu sei que vocês usaram como forma de expressão e tal, mas acredito que uma das funções do programa é justamente corrigir senso comum, né? Exato. Beijos. Verônica, a gente é que manda beijos e agradece a sinceridade. Continue corrigindo. Continue corrigindo a gente, tá? É isso aí, é importante. Assim, depois de 120 episódios, certamente a gente cometeu erros aqui e vai continuar cometendo. Pois é. E que bom que você tenha um ouvido atento. Que bom que a gente tem ouvintes de qualidade, Altair. É verdade. Aliás, Kim, eu queria te fazer uma pergunta. Lá vem. Não, mas é uma pergunta simples. Eu ouvi de algumas pessoas, várias pessoas ouvem o Naruhodô como o primeiro podcast, assim. Sim. E depois, eventualmente, ficam nele e vão ouvindo outros, enfim, e tem acesso ao mundo da podosfera, que é um objetivo do Naruhodô em si, né? E algumas pessoas me perguntaram, colegas, pessoas da faculdade, enfim, falaram, tem alguns episódios que você gostou, que acha que seria bom pra indicar pra alguém? Então, às vezes eu indico o podcast pra alguém, o Naruhodô, e só que a pessoa escolhe um ao acaso e não gosta muito do tema. Certo. E aí larga a mão, entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que não conhece um podcast e quer indicar o Naruhodô pra ela, que 3 episódios, por exemplo, você indicaria pra ela começar? Cada episódio é um filhinho, né, Altair? Pois é, cada um, né? Tem muitos já, né? Mas tem alguns que eu gosto especialmente, assim, né? Um deles é o 94, que é o que é o Teorema de Bayes e o que o horóscopo tem a ver com isso. Isso. Aí de tabela você ouve o do horóscopo também. Exatamente. Por quê? Porque acho que é um tema menos comum, né? Menos presente no cotidiano das pessoas, mas que é bastante útil para entender várias outras coisas. Pois é. Né? As 4 causas do Aristóteles. Eu gosto bastante dele. Eu gosto também, Altair, do episódio 103, que é o teste de personalidade funcionam, né? A gente desmistifica nesse episódio o MBTI. Isso. Né? Que é um teste ainda frequentemente usado por grandes empresas para processo de recrutamento e seleção, né? Verdade. É uma grande falácia científica, né? Então gosto bastante dele. E gosto também, Altair, dos episódios sobre hipnose, né? Sobre se hipnose funciona ou não. Que são 106 e 107. Isso, são 106 e 107. Eu acho que é o único Naruhodô até hoje que foi dividido em 2 partes, né? Porque é um tema bastante extenso, aí, bastante rico. A gente acabou dividindo em 2 partes, né? Acho que eu citaria esses 3 aí, porque são bons episódios para começar. Para começar. Eu também fiquei me inspirado por isso, pela sugestão de outros colegas. Eu também vou dar 3 sugestões. O episódio 109, que é Se o Cérebro é um Computador, né? Que a gente fala das metáforas sobre o cérebro, para quem é um episódio um pouco mais cabeça. Eu gosto do mas que também tem a ver com uma verdade popular, né? Isso. As pessoas fazem muita analogia entre cérebro e computador, acho que é importante entender isso. Então, tem o episódio 94, que é do Teorema de Bayes, que eu gostei muito também, mas vou indicar outros 2. Tem um episódio mais da zoeira, que mostra o espírito do Naruhodô de ser de zoeira, assim, que é o episódio de se crianças que dançam ciranda giram sempre pro mesmo lado. Verdade, esse é um episódio marcante. Que eu gosto muito. Pela pergunta, a pessoa acha que é uma pergunta que não leva a nada, mas dá pra tirar muitas coisas. Esse da ciranda, Altair, é o Naruhodô 42. Isso. Cirandas infantis giram sempre na mesma direção? As pessoas subestimam a capacidade de extrair conteúdos e generalizações a partir de temas simples, que é a proposta mesmo, né? Verdade. E tem mais um, que é o sobre suicídio. Tá. Esse foi um episódio que eu gostei da amarração, assim, ele ficou bem construído, você consegue pegar um fenômeno complexo que é o suicídio e explicar em causas materiais, formais, eficientes e finais, e mostrar que o entendimento do suicídio merece um conhecimento interdisciplinar, que é indispensável para qualquer pessoa. Sim. Né? Então, acho que esses são os 3 episódios que eu indicaria para outras pessoas começarem. Tá certo, Altair. Estão postas aí as nossas dicas, então, para os ouvintes. Vamos então pro desafio? Vamos!
Vamos resolver o anterior primeiro, né? Que foi o Naruhodô 111. Isso. Que é como você resolveria o enigma da padaria, Altair. Se você não se lembra do enunciado, eu vou falar aqui rapidinho. O Sr. Chico é um cliente assíduo na padaria Doce Pão de Sal. E em virtude do grande movimento, a padaria oferece no turno da manhã novas fornadas de seu pão de sal, precisamente a cada 10 minutos. Já o pão doce, que é de uma receita famosa, também sai a cada 10 minutos. O Sr. Chico gosta igualmente de ambos os pães, porém, sempre que chega na padaria, ele prefere esperar a próxima fornada, seja ela de qual pão for. Depois de algum tempo indo à padaria, o Sr. Chico percebe que tem comido bem mais pão de sal do que pão doce. Na realidade, ele se dá conta que a cada 10 visitas à padaria, em 8 ele traz para casa só pão de sal. Se novas fornadas dos pães saem sempre de 10 em 10 minutos, como pode o Sr. Chico comer mais do pão de sal do que do pão doce? E aí? Essa é a pergunta, Altair. E temos, é claro que recebemos várias respostas de ouvintes e temos um grande vencedor, Altair. Quem foi? O vencedor é o Ramon Nogueira da Silva, que tem 27 anos, é analista programador de Juiz de Fora, Minas Gerais. Parabéns. E a resposta dele é a seguinte: em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o podcast, que é um dos meus favoritos. Obrigado. Começou bem, hein, Ramon? Pois é. Em segundo lugar, deixo a minha solução para o enigma da padaria. O Sr. Chico come mais pão de sal por causa do intervalo de saída dos pães. Ele sai a cada 10 minutos, mas em momentos diferentes. Se saísse em intervalos iguais, por exemplo, 5 minutos de diferença, a chance de pegar um outro seria igual. Mas suponho que o pão doce sai 2 minutos depois do pão de sal. Dessa forma, ele tem um intervalo de 8 minutos para a próxima fornada de pão de sal, mas apenas 2 minutos para a próxima fornada de pão doce, aumentando muito a chance de pegar pão de sal. É essa a minha solução e parabéns novamente pelo trabalho. Simples e direto, né? Não é só? Né? A resposta que o Éder dá, né? Que a resposta oficial do Éder, que foi o elaborador aqui do nosso desafio, diz o seguinte: a ideia é que ambos os pães saem com periodicidade de 10 minutos, porém o pão de sal sempre fica pronto no minuto de final 0. Já o pão doce fica pronto sempre no minuto de final 2. Com isso, o Sr. Chico só vai levar o pão doce para casa se chegar na padaria no minuto de final 0 ou 1. Se ele chegar nos minutos de final 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, o próximo pão será sempre de sal. Essa é uma solução combinatória. Parabéns então, Ramon, muito e obrigado para todos aqueles que participaram desse desafio. Isso, e agora para animá-los teremos um novo desafio. Um novo desafio então, vamos pro enunciado? Bora! E o desafio Naruhodô dessa vez, Altair? Ou desafio Naruhodô, como dizem nossos ouvintes? Qual a resposta para o problema do prisioneiro? Padilha é um pacato cidadão, mas foi condenado por discutir sobre política no Facebook. A cela em que Padilha foi encarcerado tem 3 portas. Uma das portas leva a um túnel que faz com que ele volte à cela após 2 dias de viagem. Uma outra leva a um túnel que faz com que ele volte à cela após 4 dias de viagem. E uma terceira porta liberta o prisioneiro, levando-o à cidade após 1 dia de viagem. Acontece que ele será executado no 3º dia. Supondo que o prisioneiro não conheça o destino de cada porta, qual a probabilidade de ele conseguir encontrar a liberdade antes do prazo de execução? E aí? Será que conseguiremos salvar Padilha? Coitado. E com essa, Altair? É fácil. Facinho? Põe no papel. De cabeça é meio difícil. Não precisa ser fera em matemática, nada disso, né? 2 neurônios e vontade. Tá certo, 2 neurônios e vontade, hein, gente? Isso aí. A vontade é mais importante que os neurônios, hein? Então, vamos esperar as respostas dos nossos ouvintes, Altair? Exato. E mande outras dúvidas que serão divulgadas aqui nesse episódio de desafios. Tá certo, Altair. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.
なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.